Quando eu encontrei o cadeado naquele portão, eu entendi que meu irmão não tinha vindo ao enterro do meu pai para se despedir. Ele tinha vindo para tomar. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história tem muita coisa que eu precisei entender aos poucos. E algumas partes ainda doem quando eu lembro. Meu nome é Lúcia. Tenho 43 anos, moro no Jurunas, aqui em Belém do Pará, e a minha vida sempre foi simples. Acordo cedo, faço marmita, faço tacacá para vender na porta de casa, cuido dos meus 2 filhos. E no fim do dia, quando o vento vem do rio Guamá e bate na janela de veneziana, eu respiro fundo e agradeço por ter o que tenho. Por muitos anos, o que eu tinha incluía o meu pai. Seu Antônio Ferreira dos Santos, 79 anos quando nos deixou. Homem pequeno, de mãos grandes, que cheirava a cravo e a açaí. Promesseiro do Círio de Nazaré há mais de 30 anos. Andava descalço na procissão todo segundo domingo de outubro. Passasse chuva, passasse sol. Nos últimos 2 anos, quando as pernas já não obedeciam mais, eu levava ele de cadeira de rodas. A gente parava no mesmo ponto de sempre, em frente à basílica, e ele ficava em silêncio por um bom tempo. Eu não perguntava o que ele sentia. Eu sabia. Éramos eu e ele. Sempre fomos. Meus 2 irmãos saíram de Belém ainda jovens. Edivaldo, o Dival, o mais velho, foi para Manaus quando tinha 20 e poucos anos. Casou com uma mulher de lá e foi ficando. Aparecia no Natal quando lembrava. Ligava quando precisava de alguma coisa e mandava mensagem de feliz aniversário com um dia de atraso. O outro, o Marcos, foi para São Paulo e praticamente sumiu. Ligava no aniversário do pai, às vezes. Quem ficou fui eu. Não me arrependo. Nunca me arrependi. Quando a minha mãe morreu há 16 anos, meu pai ficou perdido. Era o tipo de homem que não sabia nem onde ficava o sal na cozinha. Fui eu que arrumei a vida dele. Fui eu que levei nas consultas no Hospital Barão, que acompanhei as internações, que organizei os remédios, que fiz companhia nas tardes de domingo com café e beijo de moça. Fui eu que segurei a mão dele quando ele ficou com medo de morrer. A casa onde ele morava e onde eu cresci fica a 2 quadras do rio. Alvenaria antiga, janelas de veneziana verde, quintal com uma mangueira velha que dá sombra até a rua e um açaezeiro que meu avô plantou. Casa simples, mas nossa. Tudo que a família tinha de concreto estava naquelas paredes. Quando meu pai foi internado na Santa Casa em março do ano passado, eu estava lá todo dia. Quando ele piorou em junho, eu estava lá. Quando ele faleceu numa madrugada de julho, eu estava segurando a mão dele. E quando saí do hospital de madrugada com o coração partido, com os olhos secos de tanto chorar, com o corpo pesado de 11 anos de cuidado e amor, no dia seguinte, quando fui até a casa do meu pai para começar a organizar as coisas, foi que encontrei o cadeado no portão. Um cadeado novo, reluzente, colocado por mãos mal conheciam aquela rua. Égua! Eu fiquei parada na calçada por não sei quanto tempo. O cheiro de açaí ainda vinha de dentro da casa, e eu não podia entrar. Dival chegou em Belém 3 dias antes do meu pai morrer. 3 dias, depois de quase 2 anos sem aparecer. Eu deveria ter percebido alguma coisa quando ele chegou no hospital com terno em Belém no calor de julho e com a Rose do lado, aquela mulher que nunca gostou de parar, que sempre chamava a cidade de quente demais para viver. Mas eu estava tão ocupada cuidando do meu pai, tão esgotada, que não prestei atenção. Meu pai ainda estava consciente quando Dival chegou, debilitado, mas presente. Reconheceu meu irmão, ficou emocionado, ficou feliz. E eu fiquei feliz também, ingênua que sou, de ver os dois juntos antes do fim. O que eu não vi foi o advogado. Soube depois pela enfermeira do corredor que no segundo dia de visita de Dival, um homem de pasta entrou no quarto do meu pai e ficou lá por 40 minutos. Eu estava na cantina nesse horário. Rose ficou do lado de fora da porta. Dival ficou dentro. Quando perguntei a Dival o que tinha sido aquilo, ele sorriu e disse: "Assunto de inventário, Lúcia. O velho já tinha feito um testamento antes, mas tinha erro cartorial. A gente resolveu. Erro cartorial. Aceitei. Não devia ter aceitado, mas aceitei. Meu pai morreu 5 dias depois, e no dia seguinte ao velório, o cadeado estava no portão. Quando consegui falar com Dival, ele me recebeu na calçada, não me deixou entrar.
Ficou encostado no muro, com os braços cruzados, como quem está esperando que eu termine logo. Rose ficou na janela, olhando. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que o testamento estava no nome dele. A casa, o terreno nos fundos, tudo. Que o novo advogado tinha registrado tudo certinho, em cartório de Manaus, e que o documento era válido. Mas, Dival, eu fui quem cuidou dele 11 anos. Tu apareceste 3 dias antes dele morrer. Lúcia, ele me interrompeu, com a voz calma de quem praticou essa fala. Cuidar de pai é obrigação de filho, não gera herança, gera mérito. E mérito não se registra em cartório. Eu reconheci a fala. Não era a voz do meu irmão. Era a voz da Rose. Nos dias seguintes, tentei falar com o advogado que tinha cuidado dos documentos do meu pai antes, o Dr. Valmir, que ficava num escritório na Cidade Velha, homem já de idade que conhecia a família há anos. Quando liguei, ele me disse que havia sido substituído, que recebeu uma notificação formal de que meu pai havia contratado novo representante legal, que ele tinha tentado confirmar com meu pai pessoalmente, mas as visitas ao hospital já não eram permitidas a estranhos naquela fase. Não eram permitidas a estranhos. O Dr. Valmir foi afastado enquanto meu pai estava internado, sem condições de entender o que estava sendo feito em nome dele. Fui ao cartório do bairro numa manhã de terça-feira. Peguei senha, esperei 40 minutos, expliquei minha situação para uma moça que digitava sem me olhar. Ela consultou o sistema. Confirmou. Havia um testamento registrado em nome de Edivaldo Ferreira dos Santos, referente ao imóvel e ao terreno dos Jurunas, assinado pelo meu pai. Data: 17 de junho. Eu precisei segurar na beira do balcão. 17 de junho. Eu estava no hospital nesse dia. Lembro porque tinha levado caldo de peixe numa vasilha térmica que a enfermeira não deixou entrar no quarto. Lembro que meu pai estava com febre desde o dia anterior. Lembro que ele não reconheceu meu nome quando cheguei e que eu fiquei sentada do lado de fora da UTI por 2 horas esperando ele melhorar. E enquanto eu esperava do lado de fora, alguém estava lá dentro, colocando uma caneta na mão dele. Saí do cartório com as pernas bambas. Não consegui pegar ônibus. Vim a pé os quase 3 quilômetros até em casa, com o sol de Belém batendo na nuca, sem conseguir pensar em mais nada além disso. Meu pai não sabia o que estava assinando. E alguém sabia que ele não sabia. Uma semana depois, Dival me mandou uma mensagem pelo celular dizendo que iria iniciar o processo de inventário e que, se eu quisesse, poderia retirar os pertences pessoais do meu pai que ainda estavam na casa. Roupas, fotos, o terço do círio. Que ele me daria 1 semana. 1 semana para retirar 11 anos. Respondi que ia pensar, mas por dentro eu já sabia. Aquele não era o fim. Ainda não podia ser. Eu só não sabia por onde começar. Foi a Rose quem, sem querer, me deu a resposta. Apareceu comigo uma tarde na frente da casa quando eu estava parada na calçada olhando para o cadeado. Ficou do meu lado por um momento e disse com aquele sorriso educado que ela usa quando quer machucar devagar: "Você cuidou do seu pai porque quis, Lúcia. Isso não gera direito, gera mérito moral." E virou as costas para olhar o rio pela janela como quem já tinha encerrado o assunto. Fiquei ali parada, o coração disparado, e então um pensamento cruzou minha cabeça. Não como raiva, mas como clareza. Meu pai sabia o que estava fazendo. Ele sempre soube. E ele não era o tipo de homem que deixaria as coisas assim. Foi Dona Nazaré quem bateu na minha porta. Maria de Nazaré Pantoja, 69 anos, cabelo branco preso num coque, avental de chita, sandália de couro, vizinha do meu pai há mais de 40 anos. Promessera, como ele. Andavam juntos na procissão quando ainda tinham disposição. Era uma tarde de agosto, quase 6 semanas depois da morte do meu pai. Eu estava fazendo tacacá na cozinha, mais por hábito do que por fome, quando ouvi a batida na porta. Dona Nazaré segurava uma lata de biscoito amanteigado. Reconheci a lata. Era a que ficava em cima do guarda-roupa do meu pai. Ele guardava documentos importantes lá dentro. Contas antigas, fotos,
uma carteirinha de promesseiro do Círio de 1991. Seu Antônio me pediu para guardar isso. Disse que eu saberia a hora certa de entregar. Acho que a hora é essa. Minha mão tremeu quando eu peguei a lata. Sentamos na sala. Ela ficou quieta, enquanto eu abri. Dentro tinha um envelope pardo, fechado com fita adesiva amarelada, com meu nome escrito à mão na frente. A letra do meu pai. Aquela letra de homem que aprendeu a escrever tarde, grande e envenada, com o L de Lúcia mais caprichado que as outras letras. Como se o nome da filha merecesse mais cuidado. Eu fiquei ali, parada, relendo aquelas letras por um bom tempo antes de conseguir abrir. A carta tinha 3 páginas. Ele começava falando do último cílio que fomos juntos. Descrevia o dia, o cheiro de incenso, o peso da corda da berlinda que ele nem conseguiu mais segurar, mas tocou com a ponta dos dedos. Dizia que naquele momento ele pediu a Nossa Senhora uma coisa só, que eu não sofresse por causa dele depois que ele fosse. Nas páginas seguintes, ele contava o que havia acontecido no hospital. Contava que Dival tinha chegado com um advogado, que tinha apresentado um papel dizendo que o testamento anterior tinha problema, que ele, meu pai, estava com febre alta naquele dia. Eu lembro porque tinha pedido para a enfermeira controlar a temperatura e que assinou o que colocaram na sua frente porque Dival disse que era para proteger a família. Eu assinei, Lúcia, mas eu sabia que estava errado. E quando você entrou no quarto mais tarde e pegou na minha mão, eu quis te contar tudo, mas não tive coragem. Não queria estragar os dias que tinham sobrado. A última página era mais curta. Ele dizia que meses antes de ser internado, em fevereiro, quando ainda estava bem, ele tinha ido até o cartório do Jurunas com o Dr. Valmir e feito um testamento hológrafo, escrito à mão como a lei permite, com firma reconhecida, deixando a casa e o terreno para mim. E esse testamento estava dentro do envelope, dobrado em 4, com um carimbo do cartório na frente. Eu li aquela última parte 3 vezes. Não porque não entendi. Entendi na primeira. Li de novo porque eu precisava ter certeza de que aquilo era real, que meu pai tinha feito isso, que ele tinha pensado em mim, que ele tinha ido a um cartório com as próprias pernas enquanto ainda conseguia e que tinha guardado esse papel num lugar onde Dival nunca ia olhar. Porque o Dr. Valmir era advogado, e advogado Dival procuraria, cartório Dival vasculharia, mas a vizinha de 70 anos que faz chá de erva cidreira e vai à missa toda manhã? Essa Dival nunca ia ver. Quando consegui falar, perguntei a Dona Nazaré quando meu pai tinha pedido aquilo a ela. Ela pensou um momento e disse: "Foi em março. Ele ainda estava bem, andando. Chegou aqui numa tarde com essa lata debaixo do braço e disse: 'Nazaré, guarda isso para mim. Se alguma coisa acontecer, entrega para Lúcia. Tu vais saber a hora.'" Eu perguntei por que não deixava com ela mesma. Ele disse: "Porque quando eu faltar, vão olhar para dentro de tudo que é dela, antes de ela poder olhar." Fechei os olhos. Meu pai tinha 79 anos, vivia no Jurumas, nunca foi homem de muitas palavras, mas ele entendeu, antes de mim, o que ia acontecer e se preparou em silêncio, sem me preocupar, sem me contar. Ele me protegeu, até no jeito de me ajudar. A carta terminava assim: "Você não precisa do papel para saber que é minha filha preferida. Mas eu quis deixar escrito, mesmo assim: cuida da mangueira e anda no círio por mim." Dona Nazaré não disse nada, só colocou a mão na minha e ficou. No dia seguinte, liguei para a doutora Tainá Moraes, um nome que uma amiga minha dado semanas antes, quando eu ainda não sabia se tinha algo para lutar. Escritório pequeno no Marizal, honorário que eu conseguia pagar parcelado. Quando mostrei os documentos para ela, ela leu tudo 2 vezes. Depois olhou para mim e disse: "Lúcia, além desse testamento, a gente tem mais uma coisa. Vou precisar do prontuário médico do seu pai referente ao dia em que ele assinou o documento do seu irmão.
Por quê? Porque se ele estava com febre alta e medicado com o que eu suspeito que ele estava medicado, a capacidade civil dele naquele dia é questionável. E se o laudo confirmar, o testamento do Dival não vale nada. Saí do escritório dela com o coração acelerado. Pela primeira vez em 2 meses, o vento do Guamaí cheirou diferente. O prontuário confirmou tudo. Na data em que meu pai assinou o testamento apresentado por Dival, 17 de junho, ele estava sob efeito de morfina e midazolam, medicamentos que comprometem de forma direta a lucidez e a capacidade de compreensão de documentos legais. O laudo do próprio médico responsável, que doutora Tainá obteve via solicitação judicial, era categórico. Paciente sem condições de exercer atos civis com plena consciência na data supracitada. Tínhamos 2 documentos: o testamento hológrafo de fevereiro, anterior, válido, escrito pela mão do meu pai em plena saúde, e o laudo que anulava o testamento de junho. Doutora Tainá entrou com a ação de nulidade de testamento e reconhecimento de herdeira legítima na 2ª semana de setembro. Dival recebeu a notificação em Manaus. 3 dias depois, ele ligou para mim. A voz era diferente. Não tinha mais aquela calma ensaiada. Tinha pressa e pressa com verniz de ameaça. Lúcia, a gente pode resolver isso na família, sem advogado, sem juiz. Tu não precisas disso. Precisava, Dival, desde que tu colocaste o cadeado no portão da casa do nosso pai no dia seguinte ao enterro dele. Eu tinha direito. Tu tinhas o papel, não é a mesma coisa. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: a Rose disse que tu ias fazer isso, que tu eras o tipo de pessoa que não aceita o que é certo. O que é certo, eu disse com cuidado, como quem escolhe cada palavra, é que meu pai escreveu o testamento com as próprias mãos, em fevereiro, com saúde e lucidez, na frente de um tabelião, e deixou tudo para mim. O que tu apresentaste foi assinado por um homem sedado, que não sabia o que estava assinando, na frente de um advogado que tu contrataste sem me avisar. Isso não é direito. Isso é outra coisa. Ele desligou. 2 semanas depois, a Rose apareceu na minha porta. Sem Dival, sozinha, bem vestida, bolsa no ombro, o mesmo sorriso de sempre, aquele que não chega nos olhos. Disse que queria conversar. Entrou, sentou sem ser convidada, olhou ao redor do meu sobrado com aquela expressão de quem está calculando quanto custa tudo e concluindo que não custa nada. Lúcia, a gente pode resolver isso sem precisar de juiz, ela começou. O Dival está disposto a te oferecer uma compensação, um valor justo pelo tempo que tu cuidastes do seu pai. Reconhecemos o teu esforço, mas a casa fica com ele. É o que o testamento diz e é o que vai ser mantido. Eu estava com as mãos em volta de um copo de água. Mantive as mãos ali. Quanto é o valor justo? Perguntei. 30.000, à vista, assim que tu retirares a ação. 30.000. 11 anos de cuidado, de consulta, de marmita, de mão dada no hospital, de Sírio empurrado em cadeira de rodas, 30.000. E se eu não aceitar? Ela abriu um sorriso diferente. Esse era mais frio. Então vai ser longo e caro. E tu vais gastar o que não tens num processo que não tens como ganhar. Eu me levantei. Fui até a porta, abri e esperei. Rose ficou sentada por um momento. Acho que não esperava isso. Depois se levantou devagar, ajeitou a bolsa e, quando passou por mim na porta, disse baixinho, quase para si mesma: vocês daqui são todos muito teimosos. Não, eu respondi. A gente só conhece o que vale. Ela foi embora. Eu fechei a porta, encostei as costas nela e fiquei ali até o coração parar de acelerar. Liguei para a doutora Tainá logo depois. Contei tudo. Ótimo, ela disse sem pausa. Quer dizer que eles estão com medo. Não aceita nada. A gente vai para a audiência. A audiência foi marcada para novembro. Dival veio a Belém acompanhado do advogado dele, um homem de Manaus,
que claramente não conhecia a cidade, não conhecia o cartório dos Jurunas e não tinha intimidade com o tipo de prova que doutora Tainá havia reunida. Sentei na sala de espera do fórum com as mãos no colo, o coração calmo de um jeito que me surpreendeu. Acho que é o cansaço que faz isso. Quando você chegou no fundo, a coragem vem quieta, sem barulho. A audiência não foi dramática. Não teve grito, não teve cena. Foi documento sobre documento. Laudo sobre laudo. O juiz leu, fez perguntas técnicas, olhou para os advogados. O advogado de Dival, um homem de Manaus, pasta de couro marrom, que claramente nunca tinha pisado no cartório dos Jurunas, tentou questionar a autenticidade do testamento holográfico. Disse que a perícia era necessária antes de qualquer validade. Doutora Tainá já tinha a perícia. Grafologia feita por laboratório do próprio tribunal, assinatura idêntica ao do meu pai em todos os documentos anteriores da família, confirmada. Ele tentou então questionar o laudo médico. Disse que laudos de hospital público tinham limitações técnicas. Doutora Tainá não respondeu de imediato. Clicou no notebook, girou a tela para o juiz e o médico responsável pelo meu pai apareceu ao vivo por videoconferência, devidamente intimado, devidamente preparado. Confirmou o prontuário, confirmou os medicamentos, confirmou a avaliação. Na data de 17 de junho, meu pai não estava em condições de compreender documentos legais. O advogado de Dival ficou quieto. Eu olhei para o meu irmão nesse momento. Ele estava de terno, também de terno, como no hospital, como se roupa cara fosse argumento. E pela primeira vez desde que ele colocou aquele cadeado no portão, eu vi no rosto dele alguma coisa diferente da arrogância. Vi o momento em que ele entendeu. Não foi dramático. Foi silencioso. Um enrijecimento de maxilar, um olhar fixo num ponto da mesa, os dedos que pararam de mexer no celular. A Rose, sentada ao lado dele, não disse nada, só juntou as mãos no colo. O juiz olhou para ambos os lados da mesa e perguntou se havia mais alguma consideração. Não havia. Então Dival fez a última tentativa. Pediu para falar. O juiz autorizou. Dival ficou de pé, olhou para mim e disse: Minha irmã nunca se importou com a família. Ficou em Belém porque não teve coragem de sair. Cuidou do meu pai porque não tinha mais nada para fazer. Não foi amor, foi conveniência. Eu não respondi. Não precisei. Porque Dona Nazaré estava sentada 2 cadeiras ao meu lado. Doutora Tainá tinha solicitado sua presença como testemunha, e quando o juiz perguntou se ela tinha algo a declarar, ela se levantou devagar, ajeitou o avental que insistia em usar mesmo num fórum e disse: Conheço a Lúcia e o seu Antônio há 40 anos. Nunca vi filho nenhum cuidar de pai com tanto amor quanto essa mulher cuidou. E nunca vi pai gostar de filho com tanta certeza quanto o seu Antônio gostava dela. Se o senhor quiser saber o que é amor de família, eu posso contar. O dia inteiro, se precisar. O juiz não precisou do dia inteiro. A sentença saiu em dezembro. Testamento de junho, anulado. Capacidade civil comprometida na data da assinatura, comprovada por laudo médico. Testamento hológrafo de fevereiro, válido e eficaz. Lúcia Ferreira dos Santos reconhecida como herdeira legítima do imóvel e do terreno. Dival não recorreu. Acho que a Rose calculou o custo e concluiu que não valia. Peguei as chaves da casa do meu pai numa tarde de janeiro. Doutora Tainá me entregou num envelope, o mesmo tipo de envelope que meu pai usou para me escrever a carta. Não sei se ela fez isso de propósito ou se foi coincidência, não perguntei, só senti. Fui até a rua sozinha, deixei os filhos em casa. Não queria testemunha para esse momento, queria só eu, a casa e o que fosse vir. Tirei o cadeado do Dival que tinha ficado no portão mesmo depois da sentença, como uma cicatriz que ele não tinha se dado ao trabalho de remover, e abri o portão devagar. O assoalho rangeu quando eu entrei. Sempre rangeu. Já reclamei disso a vida inteira. E naquele momento foi o som mais bonito que eu ouvi em meses. O cheiro de açaí ainda estava lá. Mais fraco, mas estava. Fui até o quintal. A mangueira estava lá, enorme e quieta, fazendo sombra no fim da tarde como sempre fez. O açaizeiro estava cheio.
Sentei embaixo da mangueira no banco de madeira que meu pai tinha feito com as próprias mãos há 20 anos, coloquei a mão no tronco e fiquei. Não chorei. Não sei explicar por quê. Acho que o choro já tinha vindo antes, nas madrugadas, nas semanas em que eu não sabia se ia conseguir, nos dias em que a Rose sorria e eu fingia que não doía. Todo aquele choro já tinha ido. O que ficou foi outra coisa. Era a sensação de que meu pai sabia. Sabia que o Dival ia tentar. Sabia que eu ia ser machucada. E mesmo assim, com febre, com medo, com os dias contados, ele foi até um cartório em fevereiro e escreveu à mão o que queria que acontecesse. Guardou com a vizinha que ele mais confiava e esperou que eu encontrasse. Não foi um homem que me abandonou num papel. Foi um homem que me protegeu da única forma que ainda tinha como fazer. Na manhã seguinte, era a véspera do Círio de Nazaré. Acordei cedo, fiz café, botei uma roupa simples, tirei do envelope a carteirinha de promesseiro do meu pai, aquela desbotada de 1991, e coloquei no bolso. Fui a pé até a Basílica. A procissão já estava se formando quando eu cheguei. Tirei as sandálias e deixei na sacola. Coloquei os pés descalços na calçada de Belém, aquela calçada quente, dura, de pedra portuguesa, e encontrei meu lugar na multidão. Não levei cadeira de rodas, não tinha mais ninguém para empurrar. Mas eu sabia que ele estava lá. Quando a berlinda passou na minha frente e eu alcancei a corda com a ponta dos dedos, exatamente como ele fazia nos últimos anos, eu entendi o que meu pai pediu a Nossa Senhora naquele último círio que fomos juntos. Ele não pediu para eu ficar com a casa. Ele pediu para eu não sofrer. E eu acho, não tenho certeza, mas acho, que as duas coisas acabaram vindo juntas. Aprendi que amor real não precisa se anunciar. Ele fica, ele cuida, ele escreve à mão, registra em cartório, guarda numa lata de biscoito com o nome da filha na frente. E quando alguém tenta apagar isso com um papel assinado às pressas, a verdade não grita. Ela espera. Ela tem paciência de promesseiro. Se essa história tocou você de algum jeito, se você já cuidou de alguém e sentiu que ninguém viu, ou se já teve algo seu tomado por quem deveria te proteger, me conta nos comentários. Quero saber.